A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Boa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que nosso Deus possa nos ajudar uma vez mais. Amém. E que as lutas que passamos, as preocupações, o lazer que temos, tudo que distrai nossa mente durante toda a semana, todo mês, que nesta hora possamos ultrapassar isto e nos deixar guiar pelo Espírito, não é? Nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, irmãos. É bom vê-los uma vez mais. Em São João, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3 por diante. São João 1, versículo 3. Aqui diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, ou não foram iluminados por esta luz, preferiram ficar na escuridão. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Te rogamos, Pai bendito, pelo amor do Teu santo nome, que o Senhor ministre a nós mais uma vez e parta o pão da vida, para que as nossas almas possam ser alimentadas nesta hora. Perdoa as nossas fraquezas. Nós bem sabemos o que está diante de nós nesse tempo e o tipo de desafio que temos que enfrentar. O mundo, com certeza, cada vez mais se tornará mais atrativo. E nossas mentes, se não tivermos cuidado, será dirigida, direcionada por tudo que nos é apresentado aí fora. E conhecendo essas coisas, sabendo o tempo perigoso no qual estamos vivendo, e com facilidade os sentidos do ser humano são deturpados, como foi os sentidos de Eva, rogamos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor proteja a nossa mente, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, que em nossa cabeça esteja o capacete da salvação. E sendo que a salvação vem do Senhor, que possamos conhecer a Ti, no Teu poder, manifesto nesse tempo do fim, reconhecendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente,
E somente assim nosso entendimento estará conectado com a luz primordial, com a fonte da vida, com aquele Deus que é luz. Então, nenhuma treva humana, nada que é deste mundo poderá ser, então, o nosso foco, o nosso alvo, mas que o nosso alvo esteja em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Rogo nesta hora, Senhor, junto com os meus irmãos, teus filhos, que possamos encontrar diante de Ti graça nesta hora, sabendo nós que não merecemos nada disso, e Tu bem sabes o quanto que estamos enfermos e aflitos em nossos corpos mortais. Tu sabes a necessidade que cada um dos meus irmãos enfrenta, a fraqueza de cada um, tanto no físico quanto no espírito, e Tu pode, nesta hora, ser a nossa fortaleza, porque Tu és o Deus da paz, da consolação, Tu és a torre forte. Nós queremos estar, ó Deus, no esconderijo do Onipotente, nesta hora. Te rogamos encarecidamente, no nome amoroso de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos, podem sentar. Este é daqueles cultos onde a gente pensa em falar tanta coisa e, se não tivermos cuidado, não conseguiremos passar o que gostaríamos de passar, porque estamos estudando o tema presença e já estamos aí com 21 cultos disponível para as pessoas, para os irmãos. Logo estarei gravando o MP3 para que todos possam ter em casa toda a série, porque mesmo vocês que assistem aqui regularmente, às vezes falta um dia ou dois aí durante o mês, e esses temas são sequenciais. Nós iniciamos um culto de onde paramos o culto anterior. É como se você tivesse ficado todo o tempo ouvindo, não é? O mesmo ensino, ou ouvindo a mesma aula. Quer dizer, a aula prosseguiu. Não teve um recreio e você foi brincar um pouco, quando voltou já era outra coisa. Não era geografia e quando você voltou tinha matemática, não é? Não, é uma só aula, é um plano só, desde antes da fundação do mundo, e em cada aula é dado um pouco deste plano, e quando você junta, você tem o todo ali, não é? Tudo emendado, uma coisa só. Nós, neste meio tempo, nós falamos sobre a montanha, ou o monte de superstição. Aquela expressão, você disse, é um monte de coisa, isso é um monte de ideia, é um monte de livro, um monte de opiniões, ou seja, como querer falar. Nós temos aí um monte de superstição que está rondando a mente das pessoas, coisas supersticiosas. Nós falamos do que Paulo encontrou, aquelas pessoas supersticiosas lá na Grécia, em Atena, os atenienses, tudo. E é assim também que está o mundo, cheio de superstição por causa do aprendizado errado que eles tiveram durante tantos anos de história da humanidade. O irmão Branham falou isto a respeito dessa questão de superstição no sermão Acenda a Luz. Acenda a Luz. Eu não sei se eu trouxe o meu para cá, está aqui. Acenda a Luz. E era já para ter distribuído para vocês. E só descobri que não tinha distribuído quando o irmão Júlio foi lá na parte de cima e disse, essa aqui eu não recebi ainda não. Digo, ok, ninguém recebeu, nem eu li ainda. Então fui dar uma olhada e achei muito bom isto. E pensei em juntar esses pensamentos do irmão Branham dentro desta série que estamos falando sobre a presença de Deus nesse tempo final. E logo no início ele fala sobre a montanha da superstição, que era uma montanha muito falada, desde o tempo dos índios, os indígenas. Eles foram massacrados pelos espanhóis, creio que os espanhóis, o irmão Branham se refere, no tempo da invasão, ou seja, como é que acontecem essas coisas. E ali eles foram massacrados, mortos, escravizados, e eles tinham uma ideia muito triste a respeito daquela montanha. E claro, à noite, quem está próximo daquela montanha vê visão, vê coisa esquisita, né? A visão não é muito agradável de se ver, é como se tudo aquilo fosse uma assombração só. Então tinha muita superstição sobre aquela montanha. Irmão Branham estava caçando ao pé daquela montanha junto com outro irmão, e ele disse à noite não podia se aproximar, não tinha como chegar próximo, e ele ficou pensando em todas as histórias que já contaram sobre aquela montanha, porém ele esperou o dia amanhecer.
E quando o dia amanheceu e o sol brilhou, não tinha por que ter medo daquela montanha, né? Não era aquilo que era feio durante o dia. Você tem ali o topo da águia, não sei como o povo da mensagem chama, uma pedra que tem, inclusive temos foto desta rocha, onde é como se fosse uma águia olhando numa certa direção. Muitas fotografias que você tem do período do Irmão Branham nas montanhas do Arizona é justamente no monte da superstição. E Irmão Branham fala então que quando o sol nasce, quando ele brilha, então vai embora toda superstição. E isto eu achei muito importante, este tema, esse pensamento do Irmão Branham, já que estamos estudando sobre a presença de Deus. E esta presença de Deus se manifesta no tempo do fim como uma luz. E quando isso se manifesta, porque é luz no tempo do entardecer, é a mensagem da luz do entardecer. E isto não é outra coisa senão o sol da justiça que viria. E o sol da justiça sempre é o ensino que o Filho de Deus trouxe a respeito de seu Pai. E daí vem todas as outras coisas que temos ensinado durante esse período de tempo. Então eu achei muito bem, já que estamos estudando esse período da parúcia, ou presença de Cristo, como o aparecer desta luz, ou o brilho deste sol, a única coisa que tirou de nós toda superstição que as pessoas colocaram em nossa cabeça durante todo o período da história do cristianismo. Porque durante 2000 anos de história, nós tivemos aí o quê? Tivemos a Era das Trevas. É chamada a Era das Trevas, onde por quase 1000 anos, 900 e tantos anos, a Igreja Católica dominou, matou, perseguiu, destruiu. 68 milhões de crentes foram mortos pela Igreja Católica durante este período. Então, tudo que é de ideia humana, tudo que é de superstição foi colocado na cabeça das pessoas. Só no período de Martinho Lutero, então, começou a brilhar um pouquinho. E isto era como se estivesse o dia chegando próximo a amanhecer. Porém, quando o sol da justiça brilha, ele fica bem a pino por cima do monte, e aí toda sombra some. Dependendo da posição que o sol está, você não tem como ser dirigido pela sombra. Qual lado está? Não é? Se a luz está bem em tua cabeça, você não tem sombra pendendo para o lado nenhum, porque todo o teu corpo fica então iluminado. Ok, então no culto seguinte, depois que nós falamos sobre a montanha de superstição, nós falamos então sobre o astro-rei, o nosso sol, onde nós aprendemos que muitas pessoas não sabem o valor, não sabem dar o devido valor ao sol, porque estamos acostumados a ver todo dia, não é? Amanhecendo, anoitecendo, nascendo, se pondo, e isso é costume, porque desde que você nasceu nessa terra, você ficou acostumado com o sol, foi acostumado. Só se você ficar sem a luz do sol por um período de tempo, falei sobre os vulcões, se os vulcões que estão na terra inativos e os mais ou menos ativos, se eles entrassem realmente em atividade, em erupção, nós teríamos aí uma nuvem de gás que cobriria a terra completamente e passaríamos aí uns 30 ou 35 anos sem termos a luz do sol sobre nós. Aí sim as pessoas começariam a desejar a luz do sol, a querer ver o sol nascer, a ter um tempinho para ver o pôr do sol, né? Para olhar o sol nascer de manhã cedo, ou ele se pôr no horizonte com todas aquelas cores, não é? Bem, porém estamos tão acostumados com isso. Então falei sobre Deus, o quanto que as pessoas se acostumam com Deus e Deus se torna coisa comum, a palavra se torna coisa comum, a mensagem se torna coisa comum para nós, porque estamos acostumados a saber sobre isto. Agora, corremos o mesmo perigo quando estamos estudando sobre Deus que desceu à terra nesse tempo do fim para manifestar a sua presença no nosso meio, como foi profetizado nas Escrituras. Então, ora, se você sabe que Deus está presente, como deve ser então o teu comportamento diante desse Deus? Ah, fulano chegou, e você corre, vai olhar no espelho, e se embeleza aqui, se embeleza ali, e não quer que veja aquela sujeira que você deixou de qualquer jeito, né? Na casa, não varreu, não limpou, e você quer que tudo esteja organizado, e ou vai chegar a visita, misericórdia, logo hoje, aquela coisa toda, e rapidamente você resolve as coisas. Rapidamente você resolve muita coisa. Agora, Deus tem descido à terra, Deus tem se feito presente. E como estamos enfrentando isso? Como estamos encarando estas coisas? Como se fosse apenas um pensamento.
como se fosse apenas uma doutrina teológica, um pensamento teológico. E foi assim que muitos disseram que era asneira falar sobre o Filho de Deus que tinha nascido, sobre uma nova época, sobre uma nova dispensação. Como? Por quê? E você sabe que isso se repetiria no tempo do fim. Viria escarnecedor dizendo: onde está a promessa desta presença? Esta série que estamos pregando, coloquei já os 20 e poucos cultos na internet e coloquei ali os versículos da Bíblia onde Jesus comentou sobre isto, onde eles perguntaram onde está o sinal, como será, quando será ou como será o sinal da tua presença. E Jesus disse que assim será na presença do Filho do Homem, ou quando o Filho do Homem se fizer fazer presente. Então, eu mostrei os comentários de Jesus, a profecia de Paulo sobre esta presença, que era o mesmo Senhor descendo do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta. William Brandt disse: se o alarido é a mensagem, então se o alarido é a mensagem, então Deus desceu, ou não teríamos o alarido aqui na terra. Depois, mostrei também a profecia de Pedro, de como estaria o comportamento das pessoas diante da presença de Deus, escarnecendo, viria escarnecedor nos últimos dias. Onde está a promessa de sua presença? Eu fiz questão de colocar a tradução da Bíblia enfatizada de Rotherham, tanto a tradução como também fotos dos versículos no original, do original, onde está presença e não vinda, E coloquei também o cumprimento desta profecia de acordo com a visão do apóstolo João, de Apocalipse 10:1. E vi descer do céu um anjo forte, com um arco-íris sobre sua cabeça, e tal, o rosto brilhando como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Irmão Brandt disse que esse mensageiro é Cristo, é o próprio Deus, ou Espírito Santo, que manifesta-se aqui na terra. E claro, as pessoas terão isto como uma coisa comum, como tem a foto da grande nuvem, como algo comum, porque eles não sabem o que isso significa, porque a luz brilha. Porém, onde você leu, diz inclusive, estava no mundo, aliás, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Por que está desse jeito? Foi o que eu disse no culto anterior. Todos que já nasceram nessa terra se acostumaram com o sol. Agora, se deixássemos o sol falar sobre a sua potência, sobre o seu tamanho, o que vocês acham que ele falaria? Se você pensar um pouquinho, deixe-me falar em termos científicos, só um pouco. Mesmo nós discordando em alguns aspectos da ciência. Porém, a forma que eles têm de explicar até mesmo coisas inexplicáveis. Porém, nós temos um profeta que nos mostrou a diferença das explicações fantasmagóricas, não é? E uma explicação realística das coisas. Mas eu disse no outro culto, o que seria se nós fôssemos fazer umas perguntas para o Sol a respeito do que ele é, como ele é? E eu disse no outro culto, se o Sol fosse uma celebridade, porque para os astrônomos ele é uma celebridade, que tipo de perguntas ele nos responderia? Imagine uma entrevista do século entrevistando o nosso Sol, a nossa estrela mãe, né? Pelo menos para a Terra. Ele poderia dizer: quando eu brilhei pela primeira vez, diria o magnífico astro-rei com uma voz quente, eu me lembro que havia uma densa nebulosa. Vocês, os planetas, ainda não tinham nascido. Havia somente aquele disco de matéria girando à minha volta. Mas então eu brilhei com vigor e a casa então começou a se arrumar. Como foi isto? Perguntaríamos com a curiosidade de uma criança. Eu nasci do colapso daquela nuvem de gás e poeira. Depois que me tornei uma estrela e a temperatura da nebulosa começou a cair. Os planetas vieram em seguida. O resfriamento provocou a rápida condensação do material. E isso fez surgir agregados de matérias que foram as sementes dos planetas. Se perguntássemos, foi assim que a Terra nasceu? Claro, mais perto de mim. Os núcleos planetários não puderam crescer muito. Eles deram origem à Terra, que é
o maior planeta rochoso à minha volta, e também Mercúrio, Vênus e Marte, os planetas gasosos. De Júpiter a Netuno surgiram porque a parte externa da nebulosa continha muitos gelos e silicatos. Esses núcleos cresceram até atingir 10 vezes mais massa que a Terra. Ficaram tão grandes que passaram a atrair o gás ao redor, e então cresceram ainda mais. Mas isso foi há muito tempo, quando eu era ainda uma estrela jovem. Agora, quem já leu a mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis e a crueldade do pecado e a mensagem As 4 Formas de Ver Deus, você encontra o irmão Branham explicando com detalhes estas coisas, não como os cientistas explicam, mas mostrando como foi que lá, quando teve a iniciação de tudo, porque se teve o início, teve que haver o iniciador, aquele que iniciou, e este foi Deus, e ele trabalhou através do seu filho. Irmão Branham diz: eu vejo como uma criança brincando ao redor do trono do Pai ou na porta do Pai, e pegando o planeta, colocando ali, aquela coisa toda, e ele disse: a Terra como um pingente de gelo, ele afastou ela até certo ponto, e disse: aí está bem. Então ele nos mostra, ele nos faz imaginar como foi o início dessas coisas. Ok, se perguntássemos ao Sol, eu apenas estou fazendo esses comentários de um astrônomo, apenas para você ter uma pequena ideia. Se fosse para você ter uma entrevista com Deus e perguntar para Ele como é seu brilho e o que Ele veio fazer aqui, desde quando é sua existência. Porque se essas coisas naturais você não consegue captar um pouquinho delas, como você vai entender as espirituais? Se perguntássemos: outras estrelas brilham mais, porém têm vida curta, qual é o segredo da tua longevidade? O Sol te diria: é precisamente isto. O tempo de vida de uma estrela é a razão entre a energia que ela dispõe e a taxa com que ela gasta essa energia, ou seja, sua luminosidade, porque nós estamos tratando aqui de luz. Luz. A Bíblia diz: Deus é luz, não há nele treva alguma, e quanto mais ele emite luz, mais ele continuará sendo luz. Esta luz não se desgasta, porque ele é a fonte da luz. Ele é a fonte da luz. Veja. Bem, a luz que brilha muito se consome rápido. É que quanto mais massa tem uma estrela, mais rapidamente ela gasta sua energia e menos tempo ela dura. Como não sou gigante, minhas reservas de hidrogênio ainda daria para durar por mais uns 4 ou 5 bilhões de anos. E isso, nos estudos científicos, é porque o Sol está morrendo já. Mas ele tem energia para queimar por alguns bilhões de anos ainda, se tivéssemos esse tempo pela frente. Poderíamos dizer: e você acha que é pequeno? Para nós você é gigante. Obrigado. Realmente dentro de mim caberiam mais 1.400.000 terras. Olha o planeta que você vive. Esse dia eu viajei 700 quilômetros. Você vai daqui para outro lado, você viaja daqui para Belém do Pará, 3.000 quilômetros, 3.000 e poucos quilômetros, né? E você ir para dar uma volta nessa terra, que tamanho isso não é? Você viaja por aí, o irmão, enquanto você dirige, o irmão fica olhando aquelas pradarias e diz: mas isso é grande demais, ou terra grande, ou é terra que não tem fim. Pois pense no Sol. Pense no Sol. Quer saber? Dentro de mim caberiam mais de 1.400.000 terras. E cada metro quadrado de minha superfície emite mais de 62.000 kW de energia continuamente. São números gigantes, especialmente para vocês, meras formiguinhas, né? Poderíamos rir desta, vamos dizer assim, dessa ironia do Sol e dizer: isso é números astronômicos para nós. Mas como toda essa energia é produzida? Há quem pense numa enorme quantidade de fogo aí dentro. Ele diria: não há fogo. Não há fogo. Mesmo você sabendo que Deus é um fogo consumidor. E por que você pode ficar na presença dele? Por que o filho estava com o pai e nunca foi queimado? Não há fogo.
Sou formado basicamente pelo gás de hidrogênio, o elemento químico mais abundante no universo. Uma concentração descomunal desse gás gera pressões e temperatura elevadíssima, o bastante para produzir reações de fusão nuclear, a origem da energia de todas as estrelas. Mas me diga, sua forma parece tão regular. É porque o senhor está aqui bem redondinho lá, né? No firmamento. Como pode ser somente gás? Simples. A pressão do gás força minha expansão, como quando você assopra uma bexiga para enchê-la. Mas a força gravitacional, consequência da enorme matéria gasosa, age em sentido contrário. Minha forma estável se deve ao equilíbrio entre essas duas forças. Aqui na Terra dizem que você está mais quente. Outros falam que o fim do nosso mundo será quando você deixar de brilhar. Eu não estou mais quente. Vocês é que não estão dando o devido valor ao pedacinho de rocha onde vivem. O problema não é o Sol, o perigo não é o Sol. É os moradores da Terra que não cuidam do planeta onde vivem. Montbrand disse, não é Deus que destrói as pessoas. Deus não destrói ninguém. O homem rejeita a Deus e entra em uma atmosfera de destruição. Ele entra numa atmosfera de maldição, então ele atrai aquilo para si. O problema não sou eu que estou mais quente, vocês é que não estão dando o devido valor ao pedacinho de rocha onde vivem. Se a terra estivesse um pouco mais perto de mim, a água seria sempre vapor. Mais longe, mais distante, e seria um eterno cubo de gelo. Significa que vocês estão no lugar certo, no maravilhoso e único pontinho azul que eu sempre vejo com ternura. Tem razão, diríamos ao fim da entrevista. Mas ele ainda insistiria. Prestem atenção. Um dia vocês se consideraram, lá no passado, no sistema heliocêntrico, não sei como é que chama isso, tempo de Copérnico, os desenhos que eles tinham, era a Terra como centro do universo e os planetas girando ao redor. Aí depois, mais lá na frente, outro cientista então disse, não, o Sol é que é o centro e a Terra está girando ao redor. Olha a diferença. Daí a pouco eu disse, não, o Sol é apenas uma estrela no meio de centenas e milhares de outras muito mais superior do que ele. Veja, um dia vocês se consideraram o centro do universo, mas nem eu sou o centro do universo. Vivemos todos na periferia de uma galáxia, e existem muitas. Bem longe de qualquer lugar que possa ser chamado de centro. Muito longe. Vocês não podem continuar agredindo a Terra desta maneira, o lugar onde vocês vivem. Sentenciaria o astro-rei com toda a sabedoria no final da entrevista. Eu vou continuar brilhando. Os planetas vão continuar girando à minha volta, incluindo a terceira rocha que vejo daqui, que é a Terra. Mas se esta atitude negligente continuar, não haverá mais humanos nela, o que seria uma pena. Vocês todos são pedacinhos de estrela. Ou não somos. Montbrand disse que tudo que está no universo está em nós. Tudo que está no macrocosmo está no microcosmo. Não somos outra coisa a não ser cal, potássio, fosfato, não é? Fósforo. São 16 elementos que formam o corpo humano. Vê? Então é isso. É assim que poderíamos entender um pouquinho sobre o Sol. E que valor estamos dando para ele e tudo que nos rodeia. É assim que temos aprendido sobre a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Primeiro ele disse, Deus é luz. Deus é luz, não há nele treva nenhuma, treva alguma. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois disse, vocês são a luz do mundo. Então o conhecimento de Deus vem a nós através de seu Filho. E aqueles que tendem a ficar diante desta luz com um propósito de continuarem subsistindo, de continuarem com a sua existência, ou recebendo calor para amadurecer, senão vai ser como aquele feijão
que no tempo do inverno não foi colhido, e bate água, fica tudo úmido, e ele começa a nascer dentro da vagenzinha ainda fora do tempo, e aquilo se perde tudo, vira uma bagunça, apodrece. Qual é o próprio? Aquela semente tem que ser colhida, porque ela está madura e é colocada no sol, para poder realmente amadurecer, para poder esperar a próxima estação, a próxima estação do plantio. E se você não for preparado agora, nesse tempo da colheita, ou vocês já esqueceram que estamos no tempo da colheita? Estamos no tempo da colheita, disse William Branham. Ele pregou esse sermão, tempo da colheita. Agora, estamos sendo colhidos para quê? Para ser colocados na presença desta luz, na presença deste sol, para amadurecer, ou não vamos existir para o próximo plantio, para a próxima vida, para o milênio, para a nova safra. Veja, é de safra em safra. Aí o milênio não é o final, ainda é a fração do tempo. Depois de 1000 anos haverá acontecimentos para poder ser introduzida a eternidade. Mas aqueles que foram colhidos, não é? Amadurecidos no período do milênio, é estes que vão para a eternidade, e assim sucessivamente. Porém, assim como aqui na terra, depende do sol, da luz do sol, do calor do sol, para levar cada semente ao próximo plantio, é a mesma coisa no espiritual. Temos que estar na presença de Deus para amadurecermos. Não é? Estão entendendo isto? Amém. Bem, deixe-me ver alguns pensamentos aqui ainda do sermão Acenda a Luz. Exatamente como em cada era. Parágrafo 23. Deus previu para nós o que aconteceria em cada era. A única coisa que ele necessita é da manifestação da luz de Deus sobre a Escritura. Porque a Escritura você já tem. Todo mundo tem a Escritura. E eles podem tanto manusear isso que ele diz, não gosto mais desse jeito, vou fazer outra para mim. Aí os espíritos fizeram uma, não é? A Bíblia segundo o Espiritismo. Vê? Aí os Testemunhos de Jeová fizeram uma, que combinasse com seus ensinos. Os mormons fizeram um outro testemunho de Jesus Cristo, o livro dos mormons. E cada um foi fazendo do seu jeito. O que é que adiantou isso na mão das pessoas? Me diga. Cada religião tem uma, todo mundo tem uma. Isso está em todo lugar. Você vai comprar pão numa padaria lá no centro, tá, a Bíblia chega, tá as traças comendo, mas dentro do vidro assim do balcão, você vai pagar, o dinheiro está lá, o Salmo 91. Me diga, aquilo serve para quê? Para que aquilo serve? Isso é superstição. É a mesma coisa que colocar a vassoura de ponta cabeça atrás da porta para expulsar visitas indesejáveis. É a mesma coisa que jogar sal na brasa para ver se as verrugas caem. Superstição. Sem luz não adianta nada. Sem luz não adianta nada. A letra mata. Depende do Espírito para vivificar isto. E essa vivificação tem que ser segundo Deus. Não é eu tentar dar vida às pessoas, tentar converter as pessoas através do que eu creio, do que eu acho. Não, senhores. O próprio Deus é Ele é que veio para convencer o homem da morte, do pecado e do juízo. É Ele que vem para nos levar a tudo o que está escrito. É o Espírito Santo que vem para nos guiar em toda a verdade. Porque se não for 100% a verdade, ainda é escuridão. Ainda está sobre a sombra da montanha da superstição. Então o irmão Branham está dizendo que depende de luz. Vê? Luz de Deus sobre a Escritura para fazê-la viva para cada era. Como isto acontece? Temos Escrituras prometidas para o nosso tempo. Existia Escritura para se cumprir no tempo de Lutero. Vê? Porém, quando o Espírito Santo iluminou aquela Escritura ou levou elas a cumprimento, aqueles que foram despertados por este amanhecer, por esse despontar do sol, com a luz para aquele tempo, eles então seguiram a luz, foi a mensagem de Lutero. Mas os outros não conseguiram alcançar isso, não conseguiram alcançar esta vida. Eles ficaram em trevas. Foi assim no período de Wesley, foi assim no tempo da mensagem de William Branham. Sim, aqueles que foram despertados pela luz, eles receberam esse conhecimento e seguiram adiante, foram trabalhar
de acordo com a luz. Mas os outros não. Os outros ficaram dentro da caverna, dizendo: eu não acredito que tenha sol, não acredito que é dessa forma, tem que ser do jeito que nós fomos ensinados que seria, do jeito que nos interpretaram. Não, gente, isso não existe, isso é tonteria, isso é lenda. Ih, misericórdia, vou lá não, olha aquela sombra. Aquilo é o bicho de 7 cabeças, aquilo é o bicho papão, porque foi isso que aprendeu. Foi isso que aprendeu. Sim, mas quando a palavra para aquela era recebe luz, você recebe a luz do cumprimento daquela palavra, então aquilo gera vida em você. E o profeta diz: e a luz fará isto, contanto que possa atingir a palavra. Vê? Se a palavra é germinada, a luz a fará viver, se for uma promessa para aquele dia. Se for. Porque se a promessa se era uma promessa para os dias de Paulo, não significa para mim. Isso não vai ser vivido hoje, não vai se encarnar hoje, se encarnou naquele tempo. Vê? E já disse: errais por não conhecer as Escrituras. Porque se vocês conhecessem as Escrituras, saberiam quem eu sou. Em outras palavras, eles estavam focados apenas no passado, eles não receberam luz para aquele dia. Não adianta você amanhecer o dia hoje e dizer: ontem o sol brilhou, que foi uma beleza, sei que a roupa fiz tudo. E o sol de hoje? Tem sol hoje? Pode acontecer de ser um dia nublado. Pode acontecer de ser um dia nublado, mas isso não significa que o sol não esteja brilhando. É só você conseguir ultrapassar as nuvens, que acima das nuvens o sol continua tão quente como em qualquer outro dia. Não é porque está caindo raios e trovões e tempestade, o acerto em todo lugar e a cidade cheia d'água. Isso não significa que o sol não está brilhando, não. Acima das nuvens, quem está viajando acima das nuvens, o sol está encandeando lá em cima. Vê? Então, é só você conseguir ultrapassar os seus problemas, suas limitações, que é a mente que nos limita. Não é? É a nossa mente que nos limita. Ok, agora, este sermão, todo esse sermão, ele está tratando disso. Deixe-me ler mais um parágrafo, o 24. Você pode plantar trigo num certo tempo, ou grãos em outro tempo. Alguns vêm para mais devagar do que outros, porque eles dependem da estação. A palavra de Deus vem em estações. Isto é muito importante as pessoas conhecerem isto. Paulo disse: procura te apresentar diante de Deus como um obreiro um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se trata de manejar, não é? Como uma ferramenta, como uma espada, que é a espada do Espírito. E este dividir, ou este manejar bem, é dividir corretamente, não misturar as coisas. Do que está tratando essa escritura? Do tempo de Moisés. Mas ao que se refere? A um período de tempo que viria no futuro. Então isto aqui é uma profecia e aqui está o cumprimento. O que isto aqui significa? Isto é uma profecia, porém é uma profecia dupla. Se cumpre em épocas diferentes. Temos vários casos desses nas Escrituras. Diz: enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha enfiar a terra com maldição. Bem, se você não sabe dividir essa escritura, você acha que é um acontecimento só. No entanto, quando você pega esta profecia, a última profecia do Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 4, você vê que parte daquela escritura se cumpriu com João Batista. Vê? Ele veio adiante dele, ele veio com aquela unção, irá adiante dele o espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Mas ali não foi dito nada sobre o coração dos filhos aos pais, porque não era o ministério de João Batista. Você encontra um versículo com uma profecia dupla que se cumpriria com centenas ou até mesmo milhares de anos de diferença. Agora, se você não aprende essas coisas, como você vai dividir corretamente a palavra, sabendo o que ela está falando? Os discípulos falaram da presença de Deus. Quando serão estas coisas? Eles queriam as coisas bem divididas para eles. E quando Jesus está vendo essa construção que vocês estão admirando, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, quando Jesus estava em particular, não é? Eles chegaram ali a sós e disseram: olha, nós queremos tanto saber quando serão essas coisas. Que coisas? Quando vai acontecer isto?
que era pedra sobre pedra que não será derrubada, porque estava se referindo ao período, inclusive, aos anos 70, isso era por volta dos anos 30 e pouco, e parte disso se cumpriu nos anos 70, quando Jerusalém foi saqueada por Tito Vespasiano, e tudo foi destruído, e vocês já leram sobre isto, inclusive no livro das Eras, Membrana fala sobre isso também, e tem tantos livros históricos que tratam sobre isto. Mas outra coisa que eles pediram: quando serão estas coisas? Qual é o sinal de tua presença? E o fim da época, o fim da era. Eles queriam as coisas bem divididas. Eles queriam respostas específicas. E Jesus mostrou direitinho como ia acontecer. Vocês sabem, e ele disse: olha, haverá nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, e assim sucessivamente. Peste, terremotos em vários lugares, fome, tudo. Jesus deixou bem claro. E vocês tenham cuidado, que é um tempo muito enganoso, que muitos dirão: eu sou o Cristo, eu tenho a unção, eu também sou ungido, eu também posso fazer isto, e assim sucessivamente. Eles tenham cuidado para que ninguém vos engane. Aí ele falou sobre a presença do Filho do Homem. E ele disse que era como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mas por a pessoa não saber dividir, quando não tem luz para iluminar nessa questão, a pessoa não sabe. Fica pensando no relâmpago. Oh, que coisa! Aí o que é que fizeram? Conectaram o relâmpago do Oriente ao Ocidente, conectaram com a vinda de Cristo, que é de repente como ladrão na noite. O que eles não sabem é que a vinda de Jesus como ladrão não é para os crentes, porque os crentes estarão preparados, estão sabendo. Ele vem como ladrão para aqueles que não estão esperando. Quer dizer, ele vem de repente, se vai, é como um rapto, ele vem raptar alguém, né? E eles serão roubados, vamos dizer assim, ficarão sem nós, não temos nenhuma importância para eles, não somos nada de valor para eles, não somos aquelas joias que eles guardam com cuidado. Mas quando formos raptados daqui, eles vão ver que perderam toda a proteção que eles poderiam ter nesta terra. Porque só existe uma coisa que impede da desgraceira cair deste mundo: é porque o Espírito Santo está aqui preparando os filhos dele, cuidando dos filhos. Mas quando eles for tirados da terra, então o anticristo vai golpear com tudo que lhe é próprio, com tudo que ele tem direito, e assim sucessivamente. Ok, por as pessoas não saberem dividir, elas não sabem que o tempo da presença profetizado por Jesus, por Pedro e Paulo, se cumpriu neste período de tempo. Eles não sabem que a manifestação do Filho do Homem é neste período de tempo, quando Deus usaria uma carne, falaria através de um homem, andaria em 2 pés, com os mesmos sinais como ele fez no período do ministério de Jesus, que era o ministério do Filho do Homem, Deus trabalhando através de um homem. Eles não sabem disso. Bem, você pode plantar trigo, e ele disse: isso tem que ser na estação própria. A palavra de Deus vem em estações, a lei e a graça, e assim por diante, como nós temos visto através das eras, e em cada tempo ela brilha pela manifestação da luz, espalhando o quê? O que é que essa luz traz? Vida, espalhando a vida que está na semente. Então nós temos que analisar um pouquinho isso aqui. Esta luz vem espalhando vida. Não é algo que não tinha vida e foi colocado. Não, senhores, porque a luz do sol, já que estamos tratando também disso, ela não coloca vida na semente. Vocês são entendidos o suficiente para saber disso. A vida tem que estar na semente, correto? Ou ela não vai produzir. Não tem aquela, a não ser que seja uma coisa híbrida, que você possa manipular os genes, tirar uma coisa e colocar outra. E agora aquele milho dá um milho híbrido. O milho deveria dar uma espiga, dá 4, 5. Porém aquilo é híbrido, aquilo não te faz nenhum bem, é só enchimento. Vocês acham que o mal da vaca louca é como? Como é que acontece? Coisa híbrida, comida híbrida. Existia um determinado lugar, algo como uma ilha. Eu só penso como os pigmeus, porém não estes. Porém aquelas pessoas, elas eram canibais. Eles praticavam canibalismo, eles comiam outros seres humanos. Como muitos povos indígenas têm aquela superstição que
Se matar o adversário e comer o coração dele, vai ter a força dele, aquela coisa toda. Tudo superstição, ok. Mas esta raça, eles praticavam o canibalismo. E uma parte daquele povo migraram para outro lugar e absorveram outros hábitos, outro tipo de comida. Não é? Já não comiam uns aos outros mais. Não é? Bem, aqueles que eram canibais, com o passar do tempo, eles desenvolveram uma certa enfermidade e começaram a ter seus cérebros atrofiados. Os outros a geração que nasceu daqueles que saíram dali, eles não desenvolveram isto. Eles não desenvolveram este atrofiamento. Né? Teria outro nome mais próprio para falar, mas eu não encontro agora. Bem, o que podemos aprender sobre isto? Observe, os médicos, ou eles não estão muito preocupados, ou eles não têm conseguido ver a diferença entre o mal de Alzheimer e a doença da vaca louca. E o que provoca isto? O que provoca esse tipo de coisa? Bem, o animal ele precisa de um determinado tipo de proteína para seu desenvolvimento. Porém, estes animais são tratados com o quê? Com milho híbrido. Milho híbrido fabricado. Ele fabrica muito mais. Um saco deveria ser um saco de milho normal. Naquele mesmo espaço de tempo, tamanho de terreno, eles podem tirar muitas sacas de milho. É hibridado. Então, com isto, eles têm alimento para os animais. Porém, no milho híbrido, o animal não encontra a proteína que lhe é própria para o seu desenvolvimento. Ele fica fraco de proteína naquela carne. E o que é que eles fizeram? Os restos de outros animais, os ossos. Aqui ossada não dá uma vaca, não é? Muitos ossos, não é? Então eles pegam todos aqueles ossos, moem tudo e faz ração e colocam junto do milho, tudo junto, e agora alimenta. Então com isso eles têm agora uma fonte de proteína renovável. Agora juntando isto com o milho híbrido, veja que tipo de coisa, que tipo de alimento vem para esta vaca. Resultado, o homem está fazendo com que esses animais se tornem canibais. Esse animal não come outro. Você nunca vê um boi mordendo e arrancando pedaços, comendo o colchão mole, o colchão duro um do outro. A não ser na visão de Faraó, que as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. Não é? Pois bem, isso está fazendo com que eles se tornem canibais. E não somente o gado. Não somente o gado. Está acontecendo a mesma coisa com o frango. Tudo, peles, gordura, seja o que for, cabeça, pele, tudo. Eles misturam tudo e faz ação para o próprio animal comer. Então, eles se tornam também canibais. Não por opção, mas por manipulação do homem. E o resultado, aí daí você vê animais doentes. Aí você tem a vaca louca. E quando agora você come aquela carne, então aquele vírus passa a você também. Veja, é assim que acontece. É assim que está acontecendo a coisa. Quando você manipula os genes, você terá uma aberração. Nem Deus que criou a semente original, Ele não manipula essa semente. Ele não mexe nisso. Você não tem um passarinho virando, você não tem um beija-flor virando gavião, você não tem uma lagartixa virando calango, né? Ou uma cobra virando jacaré. Não, cada semente produz a sua própria espécie. E é claro, Deus não vai pegar um filho do diabo e convertê-lo em um filho de Deus. Tampouco um filho de Deus não vai passar a ser um filho do diabo. Então entenda que você, como filho de Deus, a semente da vida, ou a vida de Deus, tem que estar na semente. Veja, eu fiz toda essa trajetória, mas eu lembro que eu estava falando era disso. A vida tem que estar na semente, não é isso? Você não vai pegar a vida e colocar lá, como uma incubação, como um bebê de proveta. Não, senhor, a vida tem que estar ali. Então o que acontece? Uma vez que a luz bate naquela vida, ela germina.
É por isso que não adianta o quanto que você pregue, o quanto você ensine, ou o quanto as pessoas se tornem religiosas. Se não há semente de Deus naquela alma, a ministração da palavra, o próprio Deus pessoalmente, com sua presença, como aconteceu nesse tempo, como aconteceu nos dias de Jesus Cristo, não vai converter nenhum deles, porque não tem semente ali para receber luz, para que ela possa viver. Vê? Por isso eu digo, Deus está preocupado com seus filhos, aonde está a sua semente. Então a luz do seu conhecimento, a luz do sol, vamos dizer assim, falando no sentido espiritual, vai até onde está aquela semente, porque ela tem que reproduzir-se a 30, 60 e 100, não é? Cada um de acordo com a capacidade que Deus lhe deu. Está claro, não está? Mais do que isso, só se eu fizer um seminário aqui, falar sobre essas coisas. Ok, vamos voltar para a mensagem. Ele diz: a luz fará isto, contanto que possa atingir a palavra. Se a palavra é germinada, a luz a fará viver, se for uma promessa para aquele dia. Você pode plantar trigo em um certo tempo, não é? Ou grãos em outro tempo. Alguns vêm mais devagar do que outros, porque eles dependem da estação. A palavra de Deus vem em estação. Eu li isto aqui já, a lei e a graça, e assim por diante, como nós temos visto através das eras. E em cada tempo ela brilha pela manifestação da luz, espalhando a vida que está na semente. Pela palavra de Deus, o sol brilha hoje, porque o próprio sol que nós desfrutamos é a palavra de Deus manifestada. Você sabia disso? É a palavra de Deus manifesta, ou materializada perante nós. Porque não existia o sol, mas a palavra que saiu de Deus disse que haja então esse luzeiro aí no firmamento, que haja luz e houve luz, que haja sol. E as coisas começaram a vir à existência de onde não havia. Isso se chama ato criativo, criar de onde não havia nada. E isso aconteceu de uma forma bem simples no nosso tempo, quando Deus disse: fale a palavra. O irmão disse então que haja um esquilo bem ali, e o esquilo apareceu. Onde ele estava antes? Não me pergunte, a palavra de Deus é criativa. Como aquele peixe foi parar como aquela moeda foi parar na cabeça daquele peixe? Jesus poderia ter feito assim com a mão e está lá a moeda. E eu dizia que ele era um mágico. É um mágico? Quando ele multiplicou pães, alguns glorificaram, disseram: isso é coisa do demônio. Era só 5 pães e 2 peixes. Ele não criou pão ali. Ele multiplicou. Isso é diferente de criar. Ele pegou algo que já existia e multiplicou aquilo. Jesus não criou o vinho. Ele mudou, ele modificou, transformou água em vinho. Não vou entrar nesse método de questão a respeito desse poder de mudar uma substância em outra. Mas Jesus pegou coisas existentes e multiplicou ou mudou sua forma, ou seja, como for. Mas o que aconteceu no ministério de Lambrana foi diferente disto. Onde não existia, veio a existência. Deus estava dando-nos uma lição de como Ele fez determinadas coisas. Pois bem, pela palavra de Deus o sol brilha hoje. Os próprios sol, a própria luz do sol que nós vemos ali fora, não é outra coisa senão a palavra de Deus. Quando Ele disse: haja luz, e o que seria se Ele tivesse dito: haja luz, e não houvesse nenhuma luz? Então não seria Deus falando. Quando Deus fala: haja, então haverá. E então nós vemos que o sol que agora estamos desfrutando é a manifestação da palavra falada de Deus lá no livro de Gênesis. Amém. Amém. Isto é maravilhoso. Bem, quanto tempo eu tenho? Tempo de encerrar. Quando eu cheguei bem na parte que eu gostaria de continuar. Isso é quando deixo para o próximo culto, tá vendo? Por isso. No parágrafo 26 ele diz: nós concluímos que a luz de Deus deste dia é seu filho. Veja. E eu fico me perguntando: por que isto?
Porque a luz de Deus para esse dia é seu Filho. Por que não Deus mesmo, sendo que é Deus mesmo que se faz presente? Aí você quer saber? Como você saberia que Deus está presente se o Filho de Deus que veio refletir para nós esta luz não nos tivesse falado sobre esse tempo de manifestação, não nos tivesse falado da presença? Diz, assim será a presença do Filho do Homem. Assim será a presença do Filho do Homem, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Você recorda que eu falei isso agora há pouco? E as pessoas pensam que é como um relâmpago. Agora você quer saber como foi esse relâmpago do Oriente ao Ocidente? É só você pegar a trajetória do mapa. Balaão profetizou, disse que tinha uma grande luz. Uma luz procederá de Jacó, aquela tal e tal e tal. No tempo de Balaão houve essa profecia. E quando essa luz brilhou, essa luz se apresentou, ele veio, sem ele nós não saberíamos o que era Deus, quem era Deus, que Deus era luz. E ele veio manifestando esta luz, dizendo: eu sou a luz do mundo. Veja, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ou quem escuta meu ensino, quem ouve minhas palavras, quem acredita no que eu digo, e o que eu digo não é de mim, é de meu Pai. Então quem ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não estará em trevas, não andará em trevas, e assim sucessivamente. Ok. Então, se hoje a pessoa não tem o real e genuíno ensino trazido por Jesus Cristo de quem é Ele, o que Ele representa e quem é seu Pai, então esta pessoa não tem a luz do sol hoje. Vê? Porque não tem o ensinamento do Filho, que é o que manifesta o Pai. E assim, nós concluímos que a luz de Deus deste dia é seu Filho. Um era sol. Agora chega o momento de pronúncia, eu me enrolo todo que eu não sei. S-U-N é a palavra inglesa para sol. Se pronuncia como? É sun? Sun, mais ou menos isto. Este é filho. S-O-N. Bem parecido a pronúncia. É a palavra inglesa para filho. Vê? O filho é a Bíblia. Ele era, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em Hebreus 13:8, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a palavra de Deus sempre. Era Cristo em Noé, era Cristo em Moisés, era Cristo em Davi, que olhou como um rei rejeitado sobre a cidade, onde 800 anos mais tarde, Cristo esteve ali, chorou sobre a cidade, também sendo ele um rei rejeitado, exatamente como foi Davi. Era o Espírito de Cristo e a completa manifestação da palavra de Deus, feita conhecida através. Veja. Então, veja que não é saber apenas quem é o Filho. Veja, a completa manifestação da palavra de Deus, feita conhecida através de Jesus Cristo, o Espírito de Deus. Nenhuma vida pode vir fora da luz. A luz produz vida. Não pode existir nenhuma vida fora da luz, natural ou espiritual. Tem que ser assim. E a luz só pode vir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz quando ela é manifestada. Ela é somente uma semente colocada aqui. Como Deus plantou todas as sementes, nossos corpos estavam na terra antes, bem antes que houvesse aquela luz. Aqui, qualquer vida aqui, qualquer coisa, o cálcio, potássio, petróleo, a luz cósmica, o que fosse, estavam aqui quando Deus criou a terra. Só foi necessário sua palavra para trazê-los à existência. Da mesma maneira que aconteceu com a vida botânica, ou a vida da árvore, ou qualquer que fosse a vida que haveria de existir. Então você, até mesmo esse corpo físico, que é o nosso veículo, estava aqui antes. Estava aqui antes de qualquer outra coisa, porque pertence à terra. Tu és pó, pertence à terra. Ok. Então, se somos semente, e claro, toda semente ela passa por um processo de amadurecimento, nós entendemos pela palavra de Deus que esta semente tem que ficar diante deste sol para amadurecer.
Sem o entendimento que o Filho nos trouxe sobre seu Pai, nós não teremos luz, nós não saberemos quem é o Deus que se fez presente. O irmão Branham foi muito cuidadoso para traçar toda a trajetória deste sol da justiça, para mostrar como isso se desenrolaria, se desenvolveu, vindo do Pai das luzes, passando através do Filho, chegando até nós. E então ele mostra a diferença entre Deus e seu Filho, e que também nós, como os outros filhos de Deus, teríamos também que manifestar esta luz, porque se a vida vem pela luz tanto natural quanto no espiritual, então esta semente de vida que está em nós só pode brotar ou vir em manifestação, para manifestar a vida de Deus, quando recebemos a luz de Deus, o entendimento de Deus, a iluminação de Deus, o qual é uma revelação, é um esclarecimento, é você não saber de nada, é estar em trevas, é estar em pecado, em incredulidade, e daí a pouco vem aquele estalo, e você diz, é isso, era isso que eu precisava, agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Ou eu ouvi falar sobre isso, mas agora eu estou vendo a realidade disso. Aí sim, este entendimento começará a desenvolver em você vida. Vida que veio por causa da luz que atingiu a semente que já estava em você. Sem isto você não amadurece, porque para começar você nem sequer frutifica. E só amadurece um fruto que frutifica, que sai ali pelos cachos, que é colhido e colocado na presença do sol para amadurecer. E você quer saber? O irmão Branham disse, nós temos que ficar na presença do sol para amadurecer. Amém? O tema sobre a presença nos leva para muitos outros temas, tudo conectado com isto. Porque para começar, este é o mistério, o grande segredo do sétimo selo. É Deus mesmo vindo à terra para cuidar dos seus filhos. Amém. Vamos ficar de pé. Oh Deus Pai, vamos orar? Amado Senhor, humildemente em teu nome, no nome que está acima de todo nome, nome que tu colocaste em teu Filho primogênito, e depois disseste que toda família no céu e na terra tem que tomar este nome. No nome amoroso de Jesus, nós nesta hora, finalizando esta simples palestra, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, numa rededicação nesta hora. Reconhecemos nossas incapacidades, fraquezas, pequenez. Depois de entendermos coisas tão grandiosas a respeito dos astros, planetas e estrelas que tu criaste, e do quanto que tu és grande, tremendo e santo. E nós, Pai, o que somos? Seres mortais, que num sopro estaremos mortos de um momento para outro, simples mortais que apenas um vendaval leva todos os nossos feitos, como os encontramos aí muitas nações, muitas cidades, estraçalhados, oh Deus, cobertos pelas águas, ou levados pela tempestade, cobertos por areias, por vendavais e tudo. O que é o homem? Como diz a tua palavra, que é o mortal para que te lembres dele? O que é o filho dos homens para que tu o visites, para que tu tenha lembrança disto? Ó Deus, bem sabemos que tu estás atento apenas para com tua semente, para com os teus filhos, porque os outros não te seguirão. Tu mesmo disseste através de Jesus Cristo, minhas ovelhas ouvem minha voz, vocês não ouvem minhas palavras, porque vocês não são das minhas ovelhas. Deus, tem misericórdia de nós. Nós cremos de todo o coração que tu és o nosso bom pastor, e que tu estás aqui para nos guiar a pastos verdejantes, para nos guiar às águas tranquilas, para refrigerar as nossas almas com este manancial que é a tua verdade, que é a tua palavra. Mesmo que isto doa, mesmo que isto fira a nós, mesmo que arranque pedaços, mas sabemos que o pedaço que arrancar, porque é escórias que nós adquirimos durante o tempo, mas temos chegado dentro de ti apenas o ouro purificado pelo fogo, na fornalha do grande Deus Todo-Poderoso. Ó Pai bendito, pedimos perdão por nossos pecados, Senhor. Pedimos que a cada dia o Senhor nos instrua a andarmos na tua luz. Como disse o apóstolo João, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E assim nós temos o sangue de Jesus Cristo para nos cobrir e nos purificar de todo pecado. Ajude meus irmãos e minhas irmãs, tanto presente
quanto àqueles que estão em seus lares ouvindo este culto, e os outros que ouvirem depois essa gravação, que todos sejam abençoados por Ti. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós pedimos, nós Te agradecemos, e que em tudo o Teu nome seja magnificado e engrandecido para sempre. Amém e amém. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, Senhor Jesus. Com as nossas almas alimentadas com o pão da vida, com o pão da vida, com as nossas almas alimentadas com o pão da vida, que é Jesus. Aleluia. Abençoe um ao outro e até o culto de quarta-feira, se o Senhor nos permitir, estar vivo até lá. Deus os abençoe, irmãos. Deus os guarde.